Olá, hoje é quinta-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado, né? Está começando agora a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, a violência infantil. Vamos apresentar uma campanha da OAB Juiz de Fora e também as políticas da Prefeitura para garantir a segurança das crianças e adolescentes aqui da cidade. Lembrando que você aí de casa pode participar do nosso programa com a gente de um jeito muito simples. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, que está com o número novo. É o 98892-4904. Bom, como debatedores do nosso programa de hoje, nós recebemos o arquiteto Fabiano Teixeira. Tudo bem? Bom dia Caio, bom dia mesa, bom dia telespectadores. Hoje é um assunto, como o Caio falou, bem sério mesmo, né? Eu acho que é imperdível o programa. Nosso outro debatedor, o professor Edson Steca. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Caio. Bom dia, Fabiano. Bom dia, amigos da mesa. Eu estou aqui, estou cansado. Hoje eu vim aqui muito cansado, bem triste. Eu estou cansado de somar tanto o dinheiro da corrupção, os milhões da corrupção, eu não estou conseguindo. Aí eu já cheguei por aqui e parei. E triste porque dinheiro tanto que circulou e ninguém é dono disso, ninguém recebeu, tudo ilação, tudo uma mentirada. Que povo engraçado nosso, né? Infelizmente os brasileiros atualmente têm compartilhado desse cansaço, desse sentimento. Estamos exaustos. Bom dia, Juiz de Fora. Como convidados do nosso programa de hoje, nós recebemos a supervisora de proteção ao acolhimento institucional, Gisele Zacchini. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigado pela presença da mesa. Para a gente, enquanto representante da Prefeitura de Juiz de Fora, é uma possibilidade muito grande, né, de apresentar os nossos serviços e de ouvir a sociedade e poder contribuir ainda mais. Sua primeira vez aqui, né? A primeira vez aqui. Seja bem-vindo. Também um outro estreante convidado aqui do nosso programa de hoje é o advogado Luciano Franco. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Caio, bom dia a todos, bom dia, amigos da mesa. É uma alegria estar aqui, em nome da OAB, e apresentar nossa campanha para Juiz de Fora sobre proteção dos direitos da criança e adolescente. Você é o vice-presidente da comissão? Isso, sou vice-presidente. É o nome extenso. Por favor. Nós fomos criados agora dia 25 de novembro do último ano, e a nossa comissão é a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e dos Jovens, da OAB, subseção Juiz de Fora. Então aqui, bem-vindo. Muito obrigado. Os dados divulgados pela Fundação Nacional das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, apresentam uma triste realidade. A cada dia são registrados cerca de 130 casos de violência psicológica e física, incluindo a sexual, em crianças brasileiras. Esses são apenas os dados denunciados no Disque 100. Isso quer dizer que os números vão além. Pensando em reverter esses dados, o presidente Michel Temer aprovou uma lei que tem o intuito de garantir o direito das crianças e adolescentes do país. Agora você vai conhecer as políticas municipais para a proteção infantil e também a campanha da OAB, que pretende alertar a população para os sinais da violência sofridas pelas crianças. Bom, vamos começar com as mulheres aqui, né? Gisele, para que as pessoas entendam, atualmente em Juiz de Fora, quais políticas que garantem a proteção da criança e do adolescente? Bem, na Prefeitura nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social e é através dessa secretaria que nós desenvolvemos várias políticas voltadas desde o trabalho preventivo das situações de violência até o trabalho de quando a criança tem seu direito violado e precisa ser retirada de sua família, encaminhada para uma casa de acolhimento ou até mesmo para um abrigo. Para um abrigo não, para uma família substituta, né? Então, hoje nós temos vários convênios com entidades da sociedade civil que oferecem atividades no contraturno escolar para as crianças e adolescentes neste trabalho preventivo. Quando a criança tem seus direitos violados de forma tal que ela precisa ser retirada da família, nós temos hoje as casas de acolhimento institucional, desde 0 meses, né, de primeiro mês de vida até 17 anos e 11 meses. Quando faz 18, a gente ainda tem a possibilidade de encaminhar para outros projetos sociais até os 21 anos para a gente acompanhar esse adolescente. Então, hoje nós temos em acolhimento institucional, que é o que a criança que mais sofreu a violação de direitos, nós temos hoje 112 crianças em acolhimento institucional.
Né? E por incrível que pareça, a gente fala muito do abuso e da exploração sexual, mas a maior violência ela acontece dentro das famílias. Né? Somente no ano de 2016 nós tivemos aproximadamente 600 casos de abandono, negligência e maus tratos. Aqui em Juiz de Fora? Aqui em Juiz de Fora. Esses dados são os dados que chegaram até os CREAS, que também é um serviço da Prefeitura de Juiz de Fora, que é a porta de entrada para todas as pessoas que tiveram os direitos violados. Então, esse número é muito grande. Né? A questão do abandono e negligência, às vezes a gente divulga pouco, né? Mas a criança, quando ela tem o direito violado dentro da própria casa, é gravíssimo. Né? Porque aquele que deveria cuidar é o que está violando o direito. Né? E como que vocês conseguem chegar até esses casos onde a violência está no âmbito familiar, né? Porque o pai e a mãe poderiam facilitar a denúncia, mas se eles são os agressores, como que vocês conseguem identificar esses casos? Hoje nós temos algumas portas de entrada, o Conselho Tutelar é uma grande porta de entrada, né, onde a sociedade pode fazer denúncias. Quando a família não vai, o Conselho vai até a família. Né? A própria equipe dos CREAS, que são os centros de referência, quando ficam sabendo, via Conselho Tutelar, própria Justiça, Vara da Infância nos encaminha, as equipes dos CREAS também vão até as famílias e as famílias também vão aos CREAS. Então, as portas de entrada são duplas, tanto da família que procura, quanto das equipes técnicas que vão até essas casas. Luciano, quando a gente fala questão de proteção da criança, quais pessoas são responsáveis para que isso aconteça? Então, o sistema de direitos e garantias da criança e adolescente, ela tem vários atores. O principal é a tríade, né? A família, a sociedade e o Estado. Todos são corresponsáveis, mas todos têm o seu papel fundamental ali. A família é aquela proteção principal, especial, né, que a gente recebe desde o nascimento. A sociedade, como a família extensa, aí no caso as escolas, a comunidade em geral, e o Estado através dos serviços públicos prestados, e como, né, o CREAS e essas entidades. Nesse caso, quando a gente tem essa questão das crianças que sofrem uma negligência ou uma violência, e que a nossa campanha surgiu exatamente por causa desse grande aumento, desse número exorbitante que no início do ano trouxe um espanto geral para a comunidade de fora, a responsabilidade que tem desses agentes é que, por exemplo, a criança dentro da instituição de ensino, o professor observar certos comportamentos e fazer a denúncia ao Conselho Tutelar, dentro dos serviços públicos de saúde, por exemplo, o médico ter aquela sensibilidade no momento que ele identificar certas coisas, ele tem uma obrigação legal de notificar esse acontecimento. Então, para que esses agentes fora a família possam estar atentos e atuarem de forma positiva, né? Mesmo que eles ficam com medo, não vamos denunciar, como denunciar? Denuncie, peque pelo excesso. Se tiver tudo certo, o Conselho Tutelar vai verificar, a promotoria vai abrir uma sindicância, a Justiça vai averiguar, e se tiver tudo certo não vai acontecer nada. Mas peque pelo excesso, identifique, para que o tempo é muito curto para poder ter uma atuação e poder proteger de forma efetiva essa criança, porque muitos dos sintomas são velados. Às vezes você tem sintomas psicológicos, né, ou comportamentais que é difícil para a atuação, e às vezes, né, você tem que ter um psicólogo, psicoterapeuta, um agente de saúde com mais sensibilidade dentro da comunidade, mas pode qualquer pessoa, o vizinho pode denunciar se ele estiver ouvindo, o colega, ou um próprio familiar um pouco mais distante que visualize a situação de agressão ou de negligência, possa fazer essa denúncia. É o que nós, na nossa comissão, dentro dessa campanha, queremos ensinar a denunciar, a ter o primeiro passo. Queria pegar um gancho exatamente nessa questão da denúncia. E um caso que eu tenho dentro da família, você falou assim, o médico, quando observa alguns sintomas, tem obrigação legal. Mas eu tenho uma pergunta exatamente dentro do que aconteceu na minha família, que é o seguinte: a minha irmã é médica em São Paulo, passou num concurso para trabalhar dentro de uma favela de São Paulo. Barra pesadíssimo lugar. E ela fala que, assim, em média, eram 3 casos de estupro por dia que ela recebia, criança estuprada. E muitas vezes quem estava levando a criança era o próprio pai, ou o estuprador. E ela via e reconhecia aquela situação, mas na prática, como que ela faria a denúncia? Ela trabalha dentro de uma favela, né?
ela vai fazer denúncia e as pessoas vão descobrir. Como que é Ela feita essa será denúncia? a próxima vítima. Pode ser a próxima a vítima. questão. Como exatamente o denunciante ele pode fazer essa denúncia e se manter anônimo? É possível Então, isso? a questão do profissional de saúde e tantos profissionais da escola, eles têm uma obrigação legal. O Estatuto da Criança traz isso e traz uma pena para quando ele não faz essa denúncia. Então, infelizmente, é uma realidade social do Brasil, a questão da criminalidade, o avanço enorme, não só lá, pode dizer aqui também, né? E a questão de fazer denúncia. Você tem caminhos anônimos, como o Disque 100 dos direitos humanos, e você também pode, e você é obrigado a questão de denunciar os conselhos tutelares, porque o médico ele atua de maneira, ele vai identificar e vai notificar. Quem atua é o conselheiro tutelar, é o promotor de justiça, é o juiz da infância. Então, a obrigação legal dele, de acordo com o ECA, é fazer a denúncia. Então, mesmo, infelizmente, que ele esteja nessa situação, ele faça uma denúncia, mesmo que seja anônima, mas o correto seria ele notificar o conselho tutelar, a um promotor de justiça competente da infância e juventude, para que ele passe a tomar atitudes. Porque se ela está dentro do hospital, aquele momento que ela identificou a violência e ela notificou o promotor de justiça, né, o conselho tutelar, ele vai ter através dos meios legais para poder atuar nessa situação e romper. Eu queria continuar depois do intervalo com essa linha de pergunta. Pode ser, Caio? Pode ser, vou pensar aqui por enquanto. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates falando sobre a garantia do direito das crianças e do adolescente. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Fabiano, por favor. Então, a gente estava conversando em off aqui, que todas essas ações são em prol da criança, né? Só que a criança está envolvida pela tríade que foi falado, Estado, né? Mas também a família. A família, muitas vezes, ela também não é conivente, não tolera aquilo, no sentido de não aceitar, mas também não vê saída de denúncia. Porque uma preocupação é qual retaliação que ela vai ter. Igual na lei de Maria da Penha, por muito tempo a agredida tinha que denunciar. Atualmente qualquer um que vê pode denunciar, porque a agredida fica com medo. Bom, eu denuncio e na semana que vem meu marido está aí de volta. Então, o que existe para proteção, por exemplo, da família ou para proteção de quem vai tomar a iniciativa de querer parar esse processo de violência? O denunciante, no caso, né? Isso. O denunciante, igual nós temos no cartaz que nós estamos distribuindo para 105 escolas municipais, já foi distribuído para os 605 ônibus da cidade, todos eles estão vinculando o cartaz da nossa campanha, são os meios de você denunciar. Quando você tem uma agressão aparente no momento, você denuncia para o 190. Você tem a suspeita de maus tratos, mas precisa de uma investigação, você tem que ligar para o 181. Quando você tem que ser ligado de forma anônima, você tem receio, nesse caso, de fazer essa denúncia, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade fazer a denúncia, você liga para o Disque 100. Ou pode comparecer a um dos conselhos tutelares. Porque o conselheiro tutelar ele é o profissional treinado para atuar nessa situação. Então, o ECA coloca que a sociedade em geral e todos nós somos responsáveis por nossas crianças e adolescentes. Mas a responsabilidade se torna difícil quando você tem esse tipo de situação que você fica, que o denunciante fica à mercê do que vai acontecer. Luciano, todos esses contatos que a pessoa pode usar para fazer sua denúncia tem no cartaz e também outras questões são muito importantes, de como identificar, né, que uma criança está sofrendo maus tratos, que esse é o intuito principal da campanha também, né? Exatamente. Você poderia explicar um pouquinho desses... Exatamente. Nós tivemos sinais? apoio de psicólogos para poder elaborar esse trabalho e a gente apresentou 3 tipos de sinais. São os sinais comportamentais, os sinais emocionais e os sinais físicos, para que a sociedade, os agentes públicos possam observar isso e possam fazer sua denúncia de maneira correta, né? E possam, por exemplo, um medo repentino em algum local, por exemplo, a criança não quer ir para a creche, então às vezes pode ser um sinal. Nós estamos falando de sinais, nós não estamos falando de coisas, né? Tem que ser todos os sinais, tem que ser investigados. Então, a creche, então, ela pode estar sofrendo algum tipo de retaliação na creche. Você pode, questão emocional, a mudança de personalidade, uma criança que era muito extrovertida, muito alegre, ficou muito tímida. Então, você pode ter um sistema de um abuso ou uma questão desse. Lógico, a gente sempre tem que levar os profissionais competentes. É um sinal para a sociedade ficar atenta e fazer a denúncia. E sinais físicos são sinais aparentes, né, gente? Sim. Que é o braço quebrado, é uma perna, é aquela violência, o famoso tomou uma queda, o irmãozinho bateu, brincado, mas na verdade isso esconde, caiu do berço, esconde
uma violência, né, que sofreu dentro de casa, às vezes, a maioria das vezes. Doutor Luciano, Gisele, eu tenho que cumprimentá-los pelo trabalho de vocês, pela iniciativa, pela dedicação que vocês têm nessa causa tão importante, que é preservar a criança, o adolescente. Mas a raiz do problema vem lá dos próprios pais, vem de uma herança de família, vem do desvio de personalidade dos próprios pais, do alcoolismo, das drogas, do desemprego. Tem pai que leva uma criança dessa para ser explorada, e isso existe sim. Enquanto nós começarmos a cuidar somente da criança, nós temos que agir como polícia também, em cima desses terríveis pais e mães que colocam seus filhos em risco e que agridem os filhos em casa, e o filho agredido em casa, ele quer ir para a rua. Isso nós temos que cuidar de um todo. Se nós cuidarmos somente da criança, nós vamos... Olha, essa é uma demanda para muitos anos. Isso acaba sendo um problema genético também, porque o pai provavelmente sofreu agressão do avô da criança que sofre hoje, sabe? E se continuar, se nada for feito, é um ciclo, né? Por isso a importância que o trabalho de assistência ele seja feito na totalidade da família. Sim. Né? A gente não quando existe uma denúncia, primeiro recurso, afastar a criança da situação de agressão, mas trabalhar a família, para que a criança tenha a possibilidade de retorno para essa família, mas uma família saudável, né? Agora, não tendo possibilidade de retorno, ela vai para uma família substituta, né? Então, assim, é importante que se tenha o trabalho do todo, né? Até mesmo do agressor. Né? Assim, por que essa pessoa chegou na condição de agressor ou na condição de abandonar seu próprio filho, de negligenciar a saúde do filho? Gisele, né? Eu estava comentando no intervalo, a gravidez precoce, não existe uma orientação, não existe um cuidado com essas adolescentes, com a frequência dessas adolescentes nas baladas, com os namoros precoces e que geram mais uma criança. Isso sem falar dos estupradores, sem falar dos próprios pais e tios que vivem dentro da família e que procedem da mesma forma. Então, é muito vasto isso aí. Tem que ter um programa educacional, um programa cultural para resolver isso a partir da raiz. Tá certo? Eu elogio vocês pela luta que vocês têm, pelo trabalho que vocês têm, a dedicação que vocês têm. Puxa, todo aplauso nosso. E vocês têm, vamos dizer, um grupo grande que possa ajudá-los, que possa trabalhar com vocês. Vocês estão aqui apenas mostrando um programa, ou vocês estão arregimentando mais pessoas? Como é que é isso? Olha só, o nosso trabalho ele conta com uma equipe muito grande, né? Se a gente for numerar, eu não tenho essa dimensão, mas é um número muito grande de profissionais envolvidos, não só dentro da Prefeitura de Juiz de Fora, em todas as áreas de atuação, mas a sociedade civil com as entidades, né, que estão disseminadas por todos os bairros de Juiz de Fora. Então, a equipe existe nessa área de prevenção à gravidez, né, do adolescente. A saúde tem um trabalho muito interessante que faz com os adolescentes, né? Então, assim, existem as portas de entrada através da saúde, através da assistência, através da educação, né? Mas é muito através grande. Da polícia, né? Através da polícia, que também é nossa parceira, né? Não de uma forma punitiva, mas de uma forma também no sentido de prevenir, né? E de cuidar, educativa. Então, assim, o trabalho ele é muito extenso e com uma equipe multiprofissional, né? Eu tenho uma dúvida. A criança, que ela é central na questão da discussão da violência, né? Ela tem algum papel de decisão? Se a criança, por exemplo, não quiser ficar em algum dos programas, se ela quiser retornar à família, mesmo não tendo, vocês já identificado que não tem condição, a criança ela tem voz em algum momento? Legalmente garantido, inclusive, né? A criança ela é ouvida anualmente na vara da infância pela juíza para expressar o seu desejo de retorno ou de ser, inclusive, adotada. Ela pode optar por isso, né? Então, se nós temos, né, no ano passado...
são procedimentos todos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente estava conversando aqui também, é muito falado, mas pouco conhecido. As pessoas comentam muito, criticam muito o ECA, mas ninguém parou para ler o ECA e ver quanto ele é importante para a proteção da criança e do adolescente. E esses procedimentos, como eu estou falando, são todos previstos em lei. A criança ela é escutada, e principalmente deve ser escutada por uma equipe multidisciplinar, porque o direito não responde tudo, e o profissional de direito às vezes não está apto a compreender certas situações, então é necessário que um psicólogo, um sociólogo, um assistente social visualize aquela situação e dê voz àquela criança. Ela tem esse direito como direito fundamental de ser ouvida, mas também tem direito do Estado também repelir esse direito fundamental da família de ter a convivência. É um direito fundamental da criança ter a convivência familiar, mas tem que ter uma convivência familiar saudável, a fim de proteção do desenvolvimento integral que fala o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem, como a gente sempre fala, né, o superior interesse. O interesse dela prevalece o interesse do pai, da mãe, até mesmo da própria sociedade e do Estado. Quando ele fala que ele não tem recursos para oferecer certas coisas, é utilizar também o superior interesse para que a criança tenha esse acesso de forma efetiva. Então, no caso, a segurança dela, acesso à educação, à alimentação e ao desenvolvimento, que faz parte desse desenvolvimento da família. É o principal ator, né? Verdade. Nesse quesito. Mas aí mesmo se vocês já tiverem detectado que o local onde a criança vive não tem condições de garantir a ela segurança e ela quiser retornar? Entendi. Não, primeiro é o que eu falei, a criança é afastada da situação de violência e a equipe entra em ação no trabalho junto a esta família. Né? Então, dependendo do que for, a criança é ouvida, porque às vezes a criança também não consegue ter a dimensão da agressão que ela sofreu. Né? Então, isso também a gente tem que trabalhar com a criança e com a família. Tem casos que realmente o agressor é o agressor que vai ser afastado. Porque para a né? criança, a família é o porto seguro. Exatamente. Estamos falando de pais e mães, onde o relacionamento... Você afasta uma às vezes, criança. pais e mães, né? Você tem ali a única ligação dela de segurança com a sociedade, com todo. Então, você tirar a criança do pai ou da mãe é algo realmente que nós temos, é gigante para a vida dela. Mas, às vezes, necessário para que possa ser instruído um procedimento, né, jurídico, ou, né, para poder averiguar a situação, afastando ela e trabalhar de forma integrada para que ela retorne ao lar, de um lar recuperado ou regenerado. Também tem essas estipulações no ECA. Exatamente. É porque você tirar uma criança da família, ela 1 dia, 2 dias, mas ela sente saudade da família. E ela sofre também por causa disso. Então tem que ter um cuidado muito especial para isso aí. Agora, mais fácil é afastar talvez o agressor. Tirar ele de circulação, aí sim. Mas nós estamos numa situação graves, né? Exatamente. Quando a gente fala da questão sexual, de agressão física, isso é uma questão mais palpável, afastamento do agressor, né? Mas nos casos de abandono e negligência, é mais complicado. Principalmente da violência psicológica, que a criança vem sofrendo essa violência e ela não consegue se desvencilhar dessa situação. Bom, mais um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Luciano, a gente vem falando da campanha da OAB, ela vai ter um dia D, um dia especial, assim, com a programação? Estamos fazendo agora para o maio, dia D, dia 13 de maio. Nós vamos estar no Parque Alfred, orientando a sociedade, indicando. Essa campanha ela pretende se estender às instituições de ensino posteriormente, para poder trabalhar mais o Estatuto da Criança. Nós temos 8 faculdades de Direito de Fora, pouquíssimas faculdades de Direito têm dentro da grade o Estatuto da Criança e do Adolescente com matéria. Então, assim, ela é aplicada, às vezes, no direito de família e é esquecida. E o próprio profissional, né, tem, isso reflete, às vezes, poucas vezes também em outras matérias e outras instituições. Então, nós vamos trabalhar para que seja difundido e futuramente, agora, no próximo semestre, nós vamos fazer um seminário também envolvendo a questão da proteção do direito da criança e do adolescente. Essa lei só foi sancionada agora, recente, dia 5, pelo Michel Temer. Estou vendo aqui uma lei, foi publicada no Diário Oficial, dia 5, dando esses direitos à criança. Eu achei que muito tempo a criança tinha esses direitos. Não, os direitos da criança são da década de 90. O Brasil tem um estatuto pioneiro. Agora, são alterações legais constantes que vêm para aprimorar, né? Questão da... Ou não. Quanto mais largada a proteção, nós acreditamos que a situação, né? Gisele,
Eu queria te fazer uma pergunta. Existem formas de violência que elas são muito evidentes, né, muito materiais. Formas de abandono também muito evidentes e materiais. Agora tem uma forma de abandono que ele é meio subjetivo e imagino que na nossa sociedade, núcleo de família atual, ele não depende nem da condição social. Hoje em dia, pai e mãe alimentam a casa, são fomentadores da casa e acabam deixando a educação da criança para terceiros, né? Então você sai para ganhar dinheiro para poder pagar alguém para tomar conta do seu núcleo familiar. Nesse abandono, muitas vezes a criança, por exemplo, ela pode passar a ter alguma depressão, passar a ter algum desgosto, comportamentos que o pai também não vai perceber, mas que no primeiro momento não são a violência patente, e acaba chegando, por exemplo, a encontrar grupos que vão atender essa necessidade ou carência dela. Atualmente, a gente tem visto, como chama? Jogo da baleia azul, né? Eu queria que você comentasse algo a respeito disso, desse novo desenvolver do núcleo familiar e desse abandono subjetivo que existe. Ótima pergunta. Eu costumo fazer perguntas ótimas. Ótima pergunta. Faça com mais sequência, então. Ela foi tema de discussão nas últimas audiências concentradas que nós tivemos na Vara da Infância, porque vem sendo crescente o número de famílias que vão até a Vara da Infância com seus filhos adolescentes, dizendo que não aguentam mais. Isso é terrível. Né? É um caso que não dão conta de criar os próprios filhos, mas por conta desse processo que você muito bem falou. Né? Então, assim, eu saio para trabalhar porque eu tenho que suprir financeiramente a minha casa, mas não vou suprir emocionalmente a criação do meu filho. E aí, quando eu me dou conta de que aquilo deu um problema grande, eu não dou conta mais. Então, a gente está com um movimento grande das famílias que querem deixar os filhos para que o Estado tome conta. Né? Isso é grave. Isso que o Fabiano falou acaba se tornando algo cada vez mais comum, porque os pais trabalham o dia inteiro, chegam em casa, eles não querem ter responsabilidade, deixam o celular na mão da criança. Ali ela se distrai, ela fica quieta num canto, mas às vezes o pai nem sabe o que ela está fazendo no celular. Então reforça a necessidade de que o pai examine o que a criança tem feito, né, para que problemas como esse não aconteçam. Existem várias formas de estar presente. Né? Nem sempre a presença física é a presença que tem validade na vida e na formação das pessoas, né? Então, quando você se interessa pela escola do seu filho, pela nota que ele está tirando, pelo rendimento que ele está tendo, né, pelos pequenos sucessos que ele tem no dia a dia, né, isso é estar presente. E às vezes o filho que chega em casa querendo contar uma coisa interessante ou triste que aconteceu no dia, os pais estão sempre muito cansados, tem pouca escuta, né, e aí começam a perceber os filhos na hora que ele faz uma maquiagem muito diferente, né, na hora que ele põe um piercing sem ele saber, e na hora que descobre um cigarro de maconha dentro da mochila, aí pode muitas das vezes ser tarde. Então a presença não precisa ser física nem financeira, né? Ela tem que ser humana, e a gente tem percebido isso cada vez mais dos pais. Né? Você falou uma coisa tão importante, a necessidade dos pais em valorizar o que o filho faz de bom também, né? Os pequenos sucessos, né? A gente valoriza os grandes sucessos. Se passou de ano, né? Se conseguiu uma nota boa no final do semestre. Tem pais que nem isso, que falam que você não faz mais que sua obrigação. Exato. Isso é a maior forma de desmotivar uma criança, né? Exatamente. E a adultorização, né? Eles querem você quer que o adolescente, a adolescência é uma fase de descoberta, de conhecimento. Então ele está passando por vários processos sociais, de aceitação, de crescimento, de mudança física, e os pais às vezes não conseguem acompanhar isso e querem que eles sejam pequenos adultos. E os adolescentes não são pequenos adultos, são pessoas que devem ser, então, são pessoas de direito, mas devem ser tuteladas e devem ser orientadas. O pai tem essa função e tem essa responsabilidade. Vamos lá, então. Valorizar os feitos da criança, do adolescente e repreender. Qual que é a sua opinião sobre repreender uma criança? Educar. Né? Bom. Vamos falar em educação, não em maus tratos velados. Ela tem que ser educada. A educação é necessária e em alguns momentos eu acredito que as pessoas também estão perdendo isso. É uma interpretação, às vezes equivocada, errônea do ECA. Né? Eu não posso. Você não pode mesmo bater no seu filho. Você não deve educá-lo com agressão. Você deve educá-lo com educação. A educação passa pelo processo de aceitação. Há uma eu fiz confusão errado. nisso aí, tá?
eu fiz errado, a criança ela tá errada, então ela tem que ser educada. Procure os pais também, muita vergonha às vezes de procurar um profissional habilitado para isso. Há muitos acontecimentos que vão assim, na vara da infância. Eu tive a oportunidade de lá ser estagiário durante 2 anos e meio, no gabinete da doutora Marcília, até que aposentou agora. Segunda-feira. Felizmente uma perda pela nossa sociedade, trabalhou arduamente, acho que mais de 12 anos, né, na frente, essa questão de que esse problema da juventude e os pais não têm acabado, dali ele vai para o acompanhamento social no CRAS, o serviço do CRAS, para um atendimento desta classe, e ele se recupera, a harmonia da família se recupera facilmente. Atualmente, se você tirar um celular de uma criança, vai doer muito mais do que um tapa, né? Então é uma forma de você, uma alternativa, né? Para não na ter verdade agressão. O celular está sendo usado para suprir a presença de quem não está com ela o tempo todo, né? Ou quem está e precisa que ela fique quieta, né? Então eu te dou o celular, é muito comum, a gente vai em restaurantes hoje, as criancinhas estão lá com o celular. Da individualização em excesso, da modernidade nossa, que são os novos conceitos que estão. Se você não dá o celular, você discrimina essa criança, você isola essa criança. Socialmente, às vezes você vai isolá-la. Diminui, inclusive, vamos dizer, o conhecimento dela, o desenvolvimento intelectual. A parte boa, né? A parte boa. Porque os colegas todos têm, todos fazem, todos têm joguinhos, tem as comunicações de grupos. E enquanto você corta isso do seu filho, você pode criar um outro problema. Privando ele, né? Por isso que a gente fala em educação. Por isso que a educação é um processo contínuo. Então ele se inicia e ele não termina ali naquele momento. Ensinei uma regra para o meu filho e acabou. Pronto. Não é. Ele tem que continuar, diário. Você tem que relembrá-lo daquela questão. E você tem que estar presente o mínimo possível. Mesmo que que seja difícil, trabalho o dia inteiro. Mas tira um tempo para o seu filho. É para você também, é um tempo para sua família. E a história do trabalho o dia inteiro, desculpa, chego em casa à noite, às vezes é o único tempo que eu tenho, né? Eu não quero repreender, não quero educar agora, né? Porque já ficou sem mim o dia inteiro, aí agora eu vou colocar regra? Sim, agora eu vou colocar regra. É a hora que você tem em casa, é a hora que você pode passar essas regras para sua criança. Exatamente. Tem o Issam Tiba, né, que é um educador que ficou muito famoso aí na década passada, principalmente por aquele livro Quem Ama Educa. Eu li, quando eu casei a primeira vez, já veio com uma criança no pacote, eu falei, gente, não veio com manual, acho que perdeu. Né? Eu falei, vamos ler o manual que outros escreveram. E eu gostei muito das colocações dele, é lógico que é uma forma específica de educar, mas é uma forma de educar. Mas tem um momento que eu achei muito interessante que ele fala o seguinte, tem hora que a criança liga o botão da histeria, que não adianta você, amiguinho, vamos conversar. Nesse momento, ele fala que a conversa ela não entra assim. E eu consigo visualizar o que ele sugere. Ele fala, sem ódio, você pega a sua mão esquerda e coloca os 5 dedinhos no braço, 5 dedinhos no outro, e dá uma repreendida e só fala, para! Com força, mas sem ódio. Porque com histeria, ele fala assim, simplesmente conversar nesse momento não dá. O que vocês acham disso? Então, uma questão que a gente vê muito do educador e da família é aquela questão que às vezes acontece na internet, no Facebook, não encosta na criança porque a criança não pode encostar, porque senão você vai ser processado. Não, quando você tem uma criança, por exemplo, que está lá destruindo ou está se machucando, você tem que repreendê-la e impedi-la de continuar para você proteger ela própria. Ela tem que ser protegida, ela pode se machucar, ela pode acontecer essas situações. Então, assim, a repreensão pode acontecer. Por isso que, assim, se tem que acontecer situações graves, vá aos profissionais que o município oferece, que o Estado oferece, para que você possa ter como professor, como família, como educador, principalmente os educadores, para que eles tenham esse suporte dentro das instituições, que eles possam atuar de forma efetiva. Pegar a criança, ela está quebrando, ela não pode fazer isso, ela não deve fazer isso, ela tem que ser repreendida por isso. Então tem que haver uma sanção, mas tem que haver uma sanção dentro dos padrões. Então, assim, igual ele falou, segurou, repreendeu de forma educacional. Partiu para agressão, você perde a razão. Exatamente. E você está cometendo um crime. Né? Você não pode, isso não é a solução. Tem criança que agride os pais também. A criança agride. Ela com a criança de 2, 3, 4 anos, eu já assisti isso. A criança agredir os pais em ambientes públicos. Ela deve ser contida, ela tem que ser contida. Então o pai tem que usar de uma força dentro dos limites, não é pegar a criança e quebrar o braço. Igual a gente acontece por aí e a casa acontecendo maltrato. Tem que pegar e segurar, olha, não pode fazer isso. Você não tem que fazer essa situação ela é o final
de um processo. Quando ela chega a bater no pai, é porque desautorizações anteriores já ocorreram. Né? Então, assim, às vezes o pai está dando uma determinação, a mãe vem e fala outra, os próprios pais não se entendem na educação dos filhos. E criança saca isso muito fácil, né? Ela percebe essas lacunas e começa a entrar de uma maneira muito fácil. E ela não tem porque ela não tem essas questões morais ainda extremamente fixas, né? Então ela vai ali para o interesse natural, eu quero um chocolate, eu quero um acesso a alguma coisa. Então vou fazer uma birra, vou fazer uma manha. É natural dela, porque ela não tem esses valores éticos que nós temos formados. Ela está em formação, por isso é tão importante essa fase da criança e adolescente, dele ser educado, para que ele saia um adulto melhor, uma sociedade limites, melhor. Né? Exatamente. E você fala em formação, ninguém nasce pai e não nasce mãe também. É importante buscar aperfeiçoar a técnica de ser pai, né? Não ter vergonha disso. E para educar o seu filho de uma forma mais consciente, de uma forma mais efetiva também. Exatamente, porque existe esse preconceito, igual eu falo, né? Preconceito de buscar ajuda, ou eu faço do jeito que eu quero, mas você não compreende que ele é um ser individual, ele não te pertence, a criança se pertence, a criança é dela, então é necessário compreender que existe uma outra pessoa ali. Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo e nós já voltamos para o último bloco da mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Continuamos a falar sobre o direito das crianças e dos adolescentes, né? A gente estava falando, você citou em alguns momentos, que essa criança que não tem condições de voltar para casa, ela é encaminhada para outras famílias. Isso. Pode ser até uma passagem temporária, né? Sim. Como que essas famílias que querem receber essas crianças podem se candidatar? Ai, que ótima oportunidade. Juiz de Fora tem um projeto que se chama Família Acolhedora. Né? Família Acolhedora, ele é voltado para famílias que têm interesse em acolher crianças. A família escolhe a faixa etária que ela quer acolher e ela pode ficar com essa criança de 3 a 6 meses. É um projeto que não é voltado para quem tem interesse em adoção, né? Ele não tem não é uma porta de entrada para adoção. Essa advertência isso é muito importante, né? Porque a pessoa vai escolher, eu quero adotar um bebê. Ela tem que ter esse entendimento que vai ficar de 3 a 6 meses com o bebê e o bebê vai ou ser liberado para adoção, para seguir o Cadastro Nacional de Adoção, ou vai em algumas situações retornar para a família de origem. É difícil não se apegar, né? Então, são pessoas muito bacanas que trabalham com a gente, né? Exercício da benevolência, né? Tem que ser muito... E a família tem que ser preparada, tem família, para poder ser família acolhedora, ela tem que se cadastrar no projeto Família Acolhedora, e aí ela passa por uma entrevista técnica com assistentes sociais e psicólogos, é encaminhada uma solicitação à Vara da Infância para liberar essa família, a Vara da Infância autorizando a família estar registrada para receber as crianças, né? Quem determina se a criança vai ou não para a família acolhedora é a juíza da Vara da Infância, né? E ela que determina também o tempo que a criança vai ficar. Então, o Juiz de Fora tem esse processo, ele é permanente, a família pode, né, entrar em contato conosco a qualquer momento. Eu gostaria de saber se eu posso passar o telefone. Claro, por favor. Aproveitar a oportunidade para a gente divulgar de fato. Então, quem tiver interesse em se cadastrar para ser família acolhedora, pode ligar para o 3690-7963. Repetindo, 3690-7963. Agora, a criança que faz parte desse processo, imagino que ela tem que passar por um processo também de acompanhamento psicológico muito profundo. Exatamente. Você está numa casa de acolhimento, passa por uma família, sai da sua. Existe todo esse trabalho dentro da prefeitura? Essa mesma equipe técnica que faz o trabalho com as famílias, faz o trabalho com as crianças, né? Elas são acompanhadas semanalmente, né? São inseridas na escola, fazem parte da vida comunitária, né? Como qualquer outra criança, né? E são acompanhadas pela equipe multiprofissional. Gisela, essa criança fica 6 meses direto na casa dela. Até 6 meses. Direto. De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses.
E os pais naturais, eles têm qual o envolvimento disso aí? Quando tem a possibilidade da criança retornar para a família de origem, há encontros semanais ou quinzenais nesse período. Dentro do projeto Família Acolhedora. Né? Não é na casa da pessoa que acolheu, não. Elas vão até a sede do Família Acolhedora, aí há o encontro das crianças com seus pais. Quando isso não é possível, que a criança vai ser adotada, esse processo de aproximação da criança com a futura família também é feito dentro da família acolhedora. Né? Luciano, quando a gente fala a questão de violência contra a criança, hoje, dentro das leis brasileiras, quais são as repreensões legais aos agressores? Nós temos as repreensões do Código Penal, né, e que vão de penas de prisões, apenas máximas, todas estipuladas, né, em lei. E você tem as penas também do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as reprimendas administrativas e as reprimendas legais também, penais também. Porque o Estatuto da Criança é um estatuto híbrido, então ele tem tanto direitos e garantias, mas também tem repreensões penais. E é necessário que isso todas essas denúncias, elas passam por um processo de investigação, o Ministério Público vai atuar, né, isso tudo acompanhado pelo Judiciário, para que ao fim possa ser preservado o direito da criança e o agressor sofra essa pena, seja afastado do lar, ele seja, né, punido criminalmente, seja preso depois do processo. E são situações que são muito delicadas, por isso é necessário a equipe multidisciplinar, para que se tenha certeza de que as situações ocorreram, né, e que ele vai receber essa punição e vai ser protegido a criança. Você acha que a sociedade hoje, ela reconhece, ela sabe dos direitos que a criança tem e de que forma que ela poderia buscar? Então, a sociedade, igual eu falei, a sociedade conhece muito, ouviu falar muito do ECA, mas conhece pouco das suas proteções. E, infelizmente, você tem são formações fragmentadas, existem muitas políticas públicas que o ECA determina e que são prestadas, às vezes as pessoas não têm essa informação. Então é necessário que ela busque, nós estamos de portas abertas, a OAB de Subseção de Fora, nossa comissão, atendê-los também, essa é uma das nossas funções com a sociedade, e que eles busquem os serviços de defensoria pública. Juiz de Fora tem a possibilidade de ter um serviço todo concentrado no fórum ali na Avenida Brasil, Avenida Brasil 1000, Pavan, né, o antigo prédio da Pavan, e lá tem tanto o Ministério Público, a Defensoria Pública, a equipe multidisciplinar e o juiz da infância. E o juiz da infância tem uma autorização muito pertinente, que se ele receber uma informação técnica, alguma denúncia, ele tem capacidade de já instruir um feito e já correr atrás para que seja averiguada essa situação. Por isso a importância de você denunciar e saber denunciar de forma correta, para que chegue a proteção no momento certo para a criança. Gisele, mais alguma questão que você gostaria de abordar antes que o nosso programa termine? Eu gostaria também de deixar o contato dos CREAs, que são a porta de entrada, né, para todas essas situações de denúncia de vulnerabilidade. Posso deixar? Claro, por favor. Né? Eu vou deixar o nosso lá da SDS, porque a gente encaminha para as regiões. É o 3690-7991. Qualquer pessoa que precisar de alguma orientação com relação tanto ao CRAS, né, que é o serviço, a porta de entrada da assistência social mesmo, e para quem tem direito violado é o CREAS 3690-7991. Nós estamos à disposição. Para reforçar, então, a necessidade da denúncia, né, dos cuidados com a criança, com o adolescente aqui em Juiz de Fora, a gente tem, nós já falamos aqui ao entorno do nosso programa, os diversos locais que a cidade tem para oferecer essa assistência, né? Lembrei de um assunto, posso falar? Por favor, vamos lá. Com relação às crianças que vendem balas nas ruas de Juiz de Fora, que é uma forma de violência que às vezes a gente acha que está ajudando quando compra uma balinha, quando paga um lanche, né? E na verdade nós não estamos ajudando, nós estamos fazendo com que aquela criança se fixe na rua e deixe de ir para a escola, deixe de ter seus cuidados básicos garantidos. Então, assim, vendo uma criança na rua vendendo bala, converse com ela, né? Não é ignorar também, né? Passar por ela, não quero a bala, né? Mas converse com ela. Ainda fala, Gisele falou para não falar contigo. Não façam isso. Dê atenção a elas, mas dê atenção no sentido assim de
fazê-la com que elas retornem para suas casas, né? E não comprem essas balas. Essas balas não ajudam essas crianças. Essas balas prejudicam as crianças no sentido de que dá renda, né? Elas têm uma renda boa vendendo bala na rua. Mas aí elas trabalham no período que elas não deveriam estar trabalhando, e quando elas virarem adolescentes, ninguém vai querer comprar a balinha deles. Né? Então, aí já é tarde, perderam a oportunidade de estudar, de se Agora, muitas vezes a própria família que coloca a criança ali, né? Sim. Então, fala volta para casa, ela fala, vamos mandar de volta. Denunciem para o Conselho Tutelar, para o CREAS, para a abordagem. A gente pede para a sociedade, denuncie. Viu uma situação irregular, denuncie. Até porque normalmente são nos mesmos pontos, né? Então, o centro da cidade é um problema caótico que tem acontecido direto. Isso a gente vê, a gente tenta denunciar, tenta buscar os órgãos públicos para que possa fazer um atendimento. E é aquela questão, é um atendimento complexo, nós estamos falando de família, então você tem que chegar, proteger a criança, mas você tem que... E essas mães com criança a família também, então... é um processo delicado, quer dizer, é a renda, mas está fazendo a manutenção de uma situação precária e prejudicando os direitos dela, educação, boa saúde. Quero divulgar um outro telefone, posso? Tá, você vê cheio Nossa, a prefeitura hoje vai tocar o dia inteiro. Eu gostaria de divulgar o telefone da abordagem social, que é o 3690-7077. Esses casos... 7770. Falei o contrário? Desculpa. 3690-7770. Abordagem social. O que é isso? Vou explicar. A abordagem, toda vez que nós encontrarmos tanto essas crianças, quanto as mães com as crianças no colo, e até mesmo a população de rua que estiver precisando de algum tipo de ajuda, a gente liga, existe uma equipe treinada para fazer a abordagem tanto das crianças quanto da população em situação de rua. Então, eles têm uma técnica específica para chegar. Não chega de forma agressiva, coercitiva, não é nesse sentido, é no sentido de apresentar para a população, né, os direitos que ela tem e aonde ela pode recorrer, né? Então é muito importante que às vezes a sociedade tem vontade de ajudar, aí ajuda comprando a balinha, ajuda dando um prato de comida, dando uma né, moeda, dando uma moedinha, e essa não é uma forma que promove. É difícil não ficar sensibilizado, né? É difícil. Mas essa sensibilização ela não é positiva. Seja solidário com as instituições que apoiam essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. 3690-7770. Não, 70, 77 ou 70? 7770. Primeira vez eu falei. Olha, não atrapalha não, tá? 7770. Só você que não fez boa pergunta hoje, ainda atrapalha o negócio. Eu fiquei confuso aqui. Aí é o seguinte, qualquer cidadão que observar esse tipo de procedimento na rua, diz para ele. Aí vocês vão buscar essas crianças, vocês vão fazer o quê? Uma equipe vai fazer a abordagem dessas crianças, dessas famílias, né? Identificar o motivo que elas estão na rua e encaminhar. Bom, nosso programa vai chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Foi um assunto muito pertinente, muito necessário para que seja discutido aqui, né? E obrigado. Nós nos vemos semana que vem. Eu gostaria também de agradecer a sua companhia aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã às 11 horas da manhã aqui pela TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde, a qualquer momento na internet, no nosso canal no YouTube ou no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde, um ótimo feriado também amanhã. Até mais.